Pessoas que não foram forjados na guerra, assim como o vereador Lucas Pavanato. Tudo bem com vocês? E, aparentemente ele tentou aí falar alguma coisa de China, será? O Rafael, ele mandou aqui. A China se autodenomina socialista, mas tem um dos sistemas econômicos mais capitalistas do mundo, com grandes corporações privadas e bilionários. Se a China é um exemplo de sucesso do socialismo, por que ela só cresceu depois de adotar políticas de mercado? Vamos ver. Eu vou esperar o Gustavo responder, tá? É uma ótima questão, né, na verdade. Aliás, eu participei de muitos debates recentemente, onde as pessoas sempre falam, assim, elas recusam todas as sociedades existentes como capitalista. O capitalismo perfeito só existe na cabeça dela. Verdade. O comunismo na sua. Né? Pois é uma crítica que faziam ao comunismo. Uma crítica que faziam ao comunismo, exato. Tá vendo? É assim, tem que... Eu falei isso no outro corte ali, né? Pra debater com o Lucas, com essa galerinha aí, tem que jogar na quinta série, irmão. Tem que jogar na quinta série. Tem que ser que nem eles. Exatamente. Então é uma Xadrez briga de com nomes, né? Veja, a China, ela teve uma estratégia de desenvolvimento altamente bem sucedida do ponto de vista da disputa capitalista. Altamente bem sucedida. Daria para ter um programa inteiro só para discutir China, né? A gente já chegou a fazer um estudo no ILAES com muitos detalhes a respeito disso aí. Mas isso é muito interessante para a gente ver o que é o capitalismo dar certo. É por isso que você fica nisso. Por que não deu certo? Por que não deu certo? O que é a China hoje? Só vou dar esse retrato. A migração interna na China é proibida. Hã? Migração interna. Eu não posso ir da zona rural para a cidade ou de uma região da China para outra. Isso não é verdade. Do campo para praia, do campo para praia. E nem de uma região para outra. Se fosse um estado para outro. Nada. Lá qualquer locomoção social é controlada. Aí não, né, Gustavo? Aí não, né? O 2025, espalhar essas paradas aí, não, né? Claro que é, maluco. Porra. Eu já falei isso várias vezes, né? Eu vou ter que falar aqui de novo. O sistema RUCO, que é o que se usa hoje, né, principalmente, é um sistema que foi criado milênios atrás. Não foi criado pelo Partido Comunista. E foi usado dessa mesma forma também pelas dinastias chinesas, né? Para controlar o movimento das pessoas, para controlar a arrecadação de impostos. Isso já foi usado por séculos. O que o Partido Comunista fez, quando o país já tinha aí 1 bilhão de pessoas, foi dar uma segurada nesse deslocamento para evitar a favelização e também ter essa questão do exército de reserva de trabalho, né? Mas hoje é muito mais relaxado. Mas sim, muito mais relaxado isso aí da pessoa mudar de um lado para o outro. Então o que o Gustavo está falando não é verdade, tá? Não é. Deu na louca, eu quero morar no interior. Pode. Não posso? Não pode. Você tem que ter autorização para poder fazer isso. Por que eles fazem isso? Pô, gente, aí não dá, né? Para controlar o exército industrial de reserva, trabalhador desempregado. Isso era assim. E para controlar o seu processo de desenvolvimento. Mas será que... E outra, deixa eu ver o que eu... Que se eu for amigo da galera eu não consigo uma boquinha? Quero uma casa na praia, quero uma casa boa. É possível, né? Mas eu não vou dizer aqui sobre coisas individuais que eu não conheço, mas Pois é, mas já está fazendo, né? O que as fábricas fizeram nos anos 80? Porque qual que é o problema do RUCO? É o cara assim, ó, eu moro em Guangdong, a província de Guangdong. Aí tem a província do lado aqui que é Guangxi. E o cara quer vir trabalhar aqui porque aqui é muito mais industrializado. Só que o cara não pode morar aqui, porque o RUCO dele, o comprovante de residência dele é de Guangxi, ok? Quando ele chegar aqui, ele for tentar alugar um apartamento, o dono do apartamento aqui vai olhar para o RUCO dele e vai falar: "Ih, meu irmão, você não pode morar aqui. Né? Infelizmente, você não pode morar aqui." O que as fábricas fizeram? Construíram dormitórios. Muitos dormitórios. Por quê? Porque aí o cara coloca o endereço dele como se fosse na fábrica. E aí tá tudo certo. Então, esse deslocamento aí, que o cara não pode ir, não é verdade, cara. Tanto que se deslocou um mundo de gente aqui para essa região. Shenzhen, olha só como isso não casa com a realidade. Shenzhen era uma vila de pescadores com 50 mil pessoas. Hoje tem 12 milhões. Vocês acham o quê? Que foi por brotamento? Nesses últimos 30, 40 anos? As pessoas foram brotando lá? Não, né? Gente de outras províncias que foram para lá trabalhar. Então, o governo não sai autorizando todo mundo. Muita gente vinha de fábrica, né? O pessoal vinha de fábrica, morava no dormitório da fábrica. E aí eu não estou aqui fazendo juízo de valor se isso é bom ou se é ruim. O argumento aqui é que as pessoas não podem ir. Existia realmente uma limitação muito forte com relação a isso, mas dava para fazer. E hoje em dia essa limitação é muito relaxada. Então a informação que o Gustavo diz hoje que não dá para fazer não é verdade.
assim, é possível. Aí o que acontece? A China tem 350 milhões de pessoas, 1,4 bilhão de habitantes. 350 milhões de pessoas vivem nas cidades tipo 1 e tipo 2, como eles categorizam, que são as cidades industrialmente desenvolvidas. As cidades têm um PIB per capita aí padrão Europa, na média. Tá? Se pegar nos principais países da Europa ali, 350. Isso aí tem mais a ver com o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tem mais a ver com tamanho, não é só o desenvolvimento econômico, tem a ver com um monte de coisa, inclusive tamanho da população. E aí tipo 1, o que é? Beijing, Guangzhou, Shanghai, que são as cidades antigas também, né? E aí tipo 2, Wuhan, se eu não me engano, é tipo 2, Foshan é tipo 2. Eu moro numa cidade que é tipo 3 ou tipo 4 já, porque a população é menor. Então, não é só a questão financeira. 50 milhões. Tanto que Shenzhen, se eu não me engano, é tipo 1, Shenzhen tem 12 milhões de habitantes, sabe? Não, tem várias coisas, não é só nem a população, nem só o financeiro, tem um monte de coisa envolvida. Outras 1,1 bilhão de pessoas, o PIB per capita é padrão Nigéria, que é metade do Brasil. Tá? Mais de 1 bilhão de pessoas na China vivem numa situação social similar à Nigéria, que é metade do PIB per capita brasileiro. Então você pode perguntar, esse capitalismo chinês deu certo? Ora, para o capital chinês, tanto a parte estatal quanto a parte privada, foi um processo exitoso. A China hoje é uma potência que está no interior da disputa capitalista mundial. Agora, a classe trabalhadora chinesa, mais de 1 bilhão dela, está numa situação similar à da Nigéria e pior, eles não podem nem disputar os empregos nas grandes cidades, porque eles... De novo, né? Assim, o Gustavo ele é muito inteligente, ele argumenta bem. Mas tem um ponto aqui, a gente não come PIB, né? Ninguém come PIB. A Maria da Conceição Tavares fala muito bem isso, né? Ninguém come PIB. Qual que é o poder de compra da Nigéria? Sabe? Qual que é o poder de compra? O nigeriano tem saúde básica, tem educação básica, né? Tem transporte, tem trem-bala, tem 5G em tudo quanto é lugar. Então tem tudo isso, né? Reduzir só a questão do PIB é um redacionalismo é uma argumentação muito fraca, porque tem um monte de outras coisas envolvidas, tá? Então, assim, ok, beleza, pode ser verdade, eu não estou nem dizendo que não é verdade, pode ser que o PIB dessa população chinesa é o mesmo que o da Nigéria? Pode, mas é a qualidade de vida, o poder de compra, porque o poder de paridade de compra médio do chinês já é maior que nos Estados Unidos. Então, isso é que tem que pensar, né? Isso é que tem que pensar. Porque eles não têm possibilidade de se locomover. Isso aí de não se locomover, a gente já falou que isso aí não é verdade, né? Então você cria uma indústria lá com 40, 50 mil novas pessoas, e aí você vai se candidatar para sair daquela região paupérrima onde você está e ingressar numa daquelas cidades tipo 1 e tipo 2 que tem na China. É uma ótima questão, né? Não vai se candidatar, cara. Essas fábricas, elas mandam ônibus para essas cidades pequenas. Às vezes não é nem a fábrica, né? São empresas de recrutamento que vão nas cidades pequenas. Aí tá lá, eles falam, olha, para trabalhar a empresa tal, daí tem foto do dormitório, para fazer, cara, tem as funções, e os caras pegam essa galera de busão, a galera vem de mala. Eu sei porque eu trabalho numa fábrica na China, tá? Para quem não sabe, eu trabalho numa fábrica na China, então eu sei como é que funciona. A nossa fábrica aqui e as fábricas vizinhas, a gente tenta usar a mão de obra local por causa do Ano Novo Chinês. Eu já explico isso. Mas, de modo geral, essas fábricas que mandam gente para fora, eles mandam para cidades pequenas, busão lá, os recrutadores vão com os busão, enche os busão, traz a galera vai trabalhar ali. Tá? A gente faz a questão do Ano Novo Chinês por quê? O Ano Novo Chinês é a maior migração humana que existe. Muita gente viaja. É um inferno comprar passagem 1 mês e meio antes do Ano Novo Chinês, porque está todo mundo comprando. Então, se as fábricas empregam pessoas de outras províncias, essas pessoas já começam a viajar 1 mês e meio antes do Ano Novo Chinês. Eles se demitem, literalmente se demitem para poder viajar e ver a família. Então, a nossa fábrica, a gente dá preferência para pessoas locais para que a produção continue mais alta até perto do Ano Novo Chinês. Na fábrica que eu trabalhava em Zhejiang, 1 mês e meio antes do Ano Novo Chinês, já tinha tipo 50% da galera já tinha ido viajar. Então, a gente trabalha de uma forma diferente. O capitalismo dá certo é isso, ele dá certo para alguns, evidentemente, e para a enorme minoria. O que se reflete nos dados que são baseados em média e cria essa distorção entre países, porque há uma enorme migração de valores dos países da periferia
né, que não tem a propriedade das grandes empresas para os países centrais. Então essa migração de valor aí possibilita países como antes, Estados Unidos, França, Alemanha, Japão e agora a China entrando na jogada, possa ter uma situação favorável em relação a outros países do mundo. E tem outro ponto, né? A China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza extrema. Né? Por mais que ainda exista pobreza na China, e o partido não nega isso, né? Ninguém nega que exista pobreza na China. Ninguém fala que a China é perfeita. Nem os chineses falam isso. O governo ainda continua trabalhando para tirar essas pessoas da pobreza. Então, assim, é um processo, né? É um processo que vai levar bastante tempo. Porque a exploração aí se manifesta também nessa escala global. Então, a China deu certo para quem? Em que sentido? Para mais de 1 bilhão da sua população, não. Não deu certo? Como assim, né, cara? Foi. Comentários aí, 3 minutos para comentar. Bom, vou tentar responder o máximo possível aqui das mentiras, né? Mas primeiro das mentiras. Primeiro ponto é em relação à China, é um país que tem uma população muito grande, não é um país plenamente capitalista. Teve uma e isso é mentira? Abertura de mercado, sim, em alguns aspectos, o que aumentou com aquela. Na pergunta original que a pessoa fez, que a audiência fez ali, eles dizem que a China só cresceu depois da abertura de mercado, que não é verdade. Durante a era do Mao Zedong, a China cresceu uma média de 7% por ano. Teve um ano que a China cresceu 19%. Então não é verdade que a China só cresceu depois da abertura de mercado. Obviamente cresceu mais, por quê? Porque antes os Estados Unidos tinham embargos contra a China. E aí depois, além de não ter embargos, os caras começaram a trazer as empresas para cá. Então é óbvio, né, que vai haver um crescimento maior. Mas dizer que a China só cresceu depois disso é mentira. Com aquela mão de obra que você tinha produtividade, e por isso a China cresceu. Toda vez que um país se abre para o capitalismo, ele tende a se desenvolver, e isso é um fato. Então não é por isso que aconteceu na China e é por... Não é. A África, a América Latina, é todo mundo comunista, então. Né? É isso que falta. Porque se eu tô na frente dele ali, eu já falava, tá, mas e a África? E a América Latina? É tudo comunista? Sabe? Por isso que ele não sabe explicar direito. Quando você vai olhar para as mentiras aqui dele, e ele equipara escravidão ao trabalho, então é uma coisa um pouco ridícula. É normal o comunista não gostar de trabalhar, mas comparar escravidão ao trabalho é um tanto quanto ridículo. Cara, mas ninguém gosta. Assim, ninguém gosta de trabalhar. Ninguém gosta. A gente trabalha porque precisa. E tu mesmo trabalhou 6 dias, em chinês é assim, né? 6. Trabalhou 6 dias e baixou no hospital. Ai, tô muito cansado, tô trabalhando demais. 6 dias, tá lá a foto lá com o soro na veia. Porra, tá de sacanagem, né, irmão? Ninguém gosta de trabalhar. Porque escravidão implica você não poder deixar de trabalhar para um determinado setor. No capitalismo, você pode buscar outro emprego. Então, quanto mais livre, mais alternativas de emprego. Você tem dados mostrando que, por exemplo, os países que você tem o maior índice de liberdade econômica são os países que têm menos desemprego. Mano, vai cagar no mato com essa história de liberdade econômica, irmão. Os caras que criam esses índices de liberdade econômica, gente lá nos Estados Unidos que fala, nós somos mais livres, mas ao mesmo tempo, toma uma sanção aqui, Huawei, toma um embargo aqui, Google, sabe? Pelo amor de Deus, cara. Cara, vem com esses indicadores aí, que é tipo o dinheiro do banco imobiliário, não serve pra nada. Que tem maior qualidade de vida, tem maior IDH. Assim, porque era um bando de colonizador imperialista safado que roubava das colônias, por isso que eles têm uma qualidade de vida melhor. Funciona. Os países que têm menos liberdade econômica, eles não têm isso. Dentro do livre mercado, etc., você realmente nunca vai ter um sistema perfeito sem Estado. Realmente não existe. A ausência de Estado, ninguém nem pretende isso, ninguém nem propõe isso. O que a gente... Até porque o capitalismo precisa do Estado para funcionar, né? Diz os países que abrem mais os seus mercados, que permitem mais a livre iniciativa, são países mais ricos e prósperos. Os países que se fecham mais, o exemplo extremo que eu posso dar aqui é a Coreia do Norte, são os países mais pobres. Então isso é uma... porque assim, não... porque, tá vendo, ó? Porque tinha que estar ali, cara. Então, tem que ter um cara da quinta série na frente dele para falar, tira os embargos da Coreia do Norte então, irmão, sabe? Para acabar com esse... Porque assim, tudo que ele tá... Como eu falei, tudo que ele tá fazendo aí é para corte depois. A hora que ele fala o negócio porque a Coreia do Norte é pobre porque é fechada. E tem que alguém falar ali, tira os embargos da Coreia do Norte então, tira os embargos, deixa a Coreia do Norte funcionar sozinha, tira os embargos de Cuba. Que nem ele faz, cara. Tem que ser assim. É algo lógico, acontece, está registrado pela história e pela economia. Quando eu falei do faraó, eu estava falando sobre o impulso de acúmulo que está presente na gente. Não estava dizendo que existiam bancos.
Agora, o impulso de acúmulo, ele sempre existiu. Faraó, inclusive, é uma coisa que a gente criou depois, né? Não existia esse título no Egito Antigo. Agora, em relação a quando ele fala de dinheiro, não, o dinheiro pelo dinheiro, não é o dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro, sem você ter bens de consumo para poder consumir, sem você ter riquezas e conquistas para poder realizar, ele não faz sentido. As pessoas acumulam para poder comprar, para poder melhorar os padrões de vida e para poder construir coisas. E quando a pessoa tem dinheiro suficiente para consumir quase tudo, ela inova, cria novas coisas, como por exemplo... Mano, que bicho... Nossa, mano, não é possível, cara. Não é possível. Mano, o Nikola Tesla era um fudido. O Nikola Tesla nunca teve muito dinheiro. O Edison passou a perna nele umas 83 vezes, assim. Ele era muito fudido de dinheiro, assim. E o cara inventou um monte de coisa. Isso eu tô usando um exemplo só, tá? Exemplo, o caso do Elon Musk, que tem tentado trazer desenvolvimentos tecnológicos aí para o mundo. E não inventou nada, né? Comprou um monte de empresa que já existia, tá? E tem realmente ajudado muitas pessoas com isso. Tem que ter alguém ali, de novo, tem que ter alguém quinta série ali na frente dele e falar assim, ok, cita uma invenção do Elon Musk aí. Sabe? Só isso, só larga isso. Tá, mas o que o Elon Musk inventou? Inclusive no sentido de melhorar as nossas condições ambientais. Inclusive a União Soviética poluía muito mais do que os países capitalistas, tá? Então isso é um dado para deixar claro. É um dado, cadê o dado? Você tem também aqui a questão do Bolívar. O Bolívar, ele é um símbolo usado por um regime socialista mais moderno, que é o bolivarianismo. Então, você dizer, o Bolívar não era só... Obviamente que não, porque ele não fazia parte desse contexto moderno, mas o nome dele é usado como símbolo. E sim, se você olha lá para o Maduro hoje, sucessor do Chávez, e vê o que ele diz. Ele defende o socialismo. E outra coisa também é o confisco de propriedades aqui, só para deixar claro, é um pouco contraditório a pessoa dizer que é contra o confisco de propriedades, todo aquele discurso que ele faz, mas ele defende o confisco de propriedade por parte do Estado e nesse sistema socialista não é só a grande propriedade que não deve existir. Qualquer tipo de, teoricamente, dentro da teoria deles, né, exploração deve ser extinta. Por isso que o cara tem que... Tá vendo? Ó, de novo, por isso tem que ter quinta série. Pra lá falar, isso é mentira, isso é mentira. Que é o que ele fez durante o debate, tá? A partir do momento que ele faz, ele dá abertura pro outro fazer também. O Gustavo tinha que falar, isso é mentira. Isso é mentira. Só que o Gustavo é muito sério, né? O Gustavo, ele tenta debater de verdade, né? Só que ele tá se colocando em situações como Engenheiro Léo, como Pavanato, que é uma galera que não funciona nessa mesma lógica, cara. É xadrez com pombo. É xadrez com pombo. Então por que a pequena exploração, o cara que ele tem uma padaria, ele bota os trabalhadores para trabalhar para ele não põe a mão na massa diretamente, coloca às vezes até um administrador no lugar dele, por que esse cara, dentro da sua teoria, ele é menos explorador do que o grande proprietário? Não faz sentido. A escala... Não, mas na tua cabeça não vai fazer sentido mesmo, irmão. Ninguém espera que tu consiga entender. Ela não muda o fato. A escala não muda a definição. Não. Então tem essas questões. E com certeza dá pra gente comparar o Elon Musk com o dono de uma padaria. Com certeza. E eu acho que eu respondi a maior parte das que eu lembrei aqui. Se tiver mais alguma mentira, a galera nos comentários me lembra. Beleza. Então. Beleza, é isso aí, tá visto. O cara é muito burro, né? Desculpa aí, a gente... Normalmente aqui no Durantistão, a gente tenta não ofender as pessoas. Mas nesse caso não tem como, né? O cara é muito burro. Assim, eu sei que também é maldade dele e essas coisas que ele tá falando, mas... O Joffrey da Shopee aí é burro mesmo. Né? Aí, de novo, Vilela, pode chamar qualquer um desses bocó aí pra debater comigo sobre China quando eu for aí, tá? Qualquer um.